Salmo de número 46, nós vamos ler apenas o versículo de número 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vamos ler todos juntos ali pelo Data Show? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém, vamos orar. Deus, te louvamos, te exaltamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, por essa palavra que nós temos em nossas mãos. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós abandonamos essa palavra, deixamos ela no canto, Senhor, como foi ensinado aqui. Muitas das vezes, Senhor, não damos valor, de fato, Senhor, que essa é a Tua palavra e que ela é viva, é poderosa, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque nós vamos sair daqui hoje refletindo, Senhor, nessa mensagem que foi passada através dessas crianças, Senhor. Nos ensina a conhecer essa palavra, Senhor, de capa a capa, Senhor, e a viver tudo que está aqui para nós, Senhor. Fala conosco nessa noite, ó Deus, ministra o nosso coração. Estamos aqui com a nossa mente, nosso coração aberto, Pai. Me faz pequeno nesse altar, esconda-me atrás da Tua cruz, Senhor, e que cada um que entrou aqui nessa noite, aqueles que estão em casa nos assistindo, Senhor, sejam alcançados, tenha a sua vida transformada e restaurada para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, amém. Glória a Deus, toma o seu lugar. Bom, amados, eu estava orando ao Senhor, pedindo uma palavra, e o Senhor tinha me dado um tema desde o início do mês, referente ao culto de hoje, dia 13 de dezembro. Referente a tudo, né, a esse dia tão marcante, tão importante para nós. E o Salmo 46, versículo 1, ele vem falando de refúgio. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem é o teu refúgio? Ou qual é o seu refúgio nesses dias atuais que nós estamos enfrentando? O tema dessa mensagem é refúgio. Qual é o seu? Pergunte para quem está do seu lado, qual é o seu refúgio? E todas as vezes que nós encontramos essa palavra na Bíblia, refúgio, nós vamos ter a compreensão e o entendimento que significa o quê? Esconderijo, proteção, conforto. Todas as vezes que você ouvir falar dessa palavra, amparo, refúgio significa um lugar onde alguém pode se esconder. Por isso nós lemos aqui no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quando você entende essa palavra, nos piores momentos da sua vida, você vai entender que existe alguém aonde você deve estar, aonde você deve se colocar. E procurando, escavando nas escrituras do Senhor, pesquisando, eu pude entender, querido, que a Bíblia de início ao fim fala da importância de refúgio. Não precisa abrir, mas lá em Números, capítulo 35 e Josué no capítulo 20, versículos 7 e 9, vem falando que havia cidades, aonde essas cidades eram consideradas como cidade de refúgio. E esse lugar, Números, Josué vai falar também, esse lugar, eram 6 cidades, e essa cidade eram levadas pessoas que transgrediam a lei, que fazia algo contra o próximo. E independente da situação, por exemplo, matou o próximo, matou de propósito, iria para uma cidade de refúgio. Matou sem querer, jogou uma pedra para o alto, caiu na cabeça, o outro matou, iria para uma outra cidade de refúgio. E essas cidades, elas tinham como objetivo proteger essas pessoas, porque se elas continuassem no convívio normal, aquele a qual ela matou, a família daquela pessoa que morreu, teria autoridade para matar essa pessoa. Então era um lugar de proteção. Essas 6 cidades que existiam eram tidas como lugar de proteção. E eu quero trazer para você aqui o nome dessas cidades, para a gente ser bem objetivo aqui. Como eu disse, o texto se encontra em Números 35, Josué 20, versículo 7 ao 9 fala sobre isso também. E cada cidade tinha um significado. A primeira cidade de refúgio que tinha era conhecida como Quedes.
Q-U-E-D-E-S, Quedes, que era o significado lugar santo. A cidade de Quedes era refúgio para os impuros. Para você entender, existia a segunda cidade, Siquém, que significava ombro. Era uma cidade de refúgio para o cansado. Para aqueles que estavam cansados, oprimidos, tinha a cidade chamada Siquém. A terceira cidade de refúgio era Hebrom, que significa comunhão. Refúgio para aqueles que estavam longe da comunhão e que precisavam voltar a ter uma comunhão, respeitar o próximo, viver em comunhão, em harmonia. A quarta cidade de refúgio era Bezer, B-E-Z-E-R. São os nomes bem diferentes, cujo significado era fortaleza, era refúgio para os fracos, aqueles que estavam se sentindo fracos, debilitados, sem força. E a quinta cidade, Ramote, que significa lugar exaltado, era refúgio para aqueles que eram humilhados. E a sexta cidade, a cidade de Golã, significado lugar separado, era um refúgio para quem não queria estar envolvido com as coisas do mundo, com adoração a outros deuses. Elas viviam nessa cidade. Para você entender, são 6 cidades, cada uma tinha um significado. E as pessoas então, elas eram enviadas para esse lugar e ali elas viviam. Mas espera aí, quem é que governava, quem é que liderava? Cada uma dessas cidades existia um sumo sacerdote. Talvez você pergunte assim, pastor, mas se alguém que matou o próximo está em uma dessas cidades e ele quer fugir, pode fugir? Ele poderia fugir, mas se ele fosse encontrado pelo familiar e alguém conhecesse, poderia matar essa pessoa. Olha que interessante, aqueles que estavam na cidade de refúgio, existia um líder, um sumo sacerdote. Mas qual era o tempo que eles ficavam nessa prisão, nesse lugar? Qual era o tempo que eles ficavam ali? A Bíblia deixa bem claro, em Josué, no capítulo de número 20, a partir do versículo 7, que eles ficavam ali até o sumo sacerdote morrer. Ou seja, eles ficavam ali a vida toda, naquela cidade de refúgio. Eles não tinham convívio com a sua família, filho, esposa, enfim. Naquilo que ele cometeu, era retirado para um lugar e ali era o tratamento da pessoa. E ela tinha que ficar ali naquele tratamento até o sumo sacerdote morrer. Amém, igreja? Vocês estão entendendo em nome de Jesus? Para a gente prosseguir. E eles ficavam ali então até o sumo sacerdote morrer. Só que o sumo sacerdote, você sabe, né? Vivia muito. Então era mais fácil às vezes a pessoa morrer naquele lugar ali do que o sumo sacerdote. E se ela quisesse fugir, ela poderia até fugir, mas ela seria encontrada, ou provavelmente ela iria para o mesmo ambiente onde ela fez algo ali e aquele peso estava sobre a vida dela. Então ela ia para um lugar chamado lugar de refúgio. Qual foi o propósito de Deus, querido? Em criar essas cidades? Proteger. Proteger aqueles que cometiam algo contra o próximo. E o maior propósito nessas 6 cidades de refúgio, o que o Senhor queria proporcionar para esse pecador, para esse homem que cometeu e que se arrependeu, que foi viver nessas cidades, ou em uma delas, era trazer santidade. Você viu o significado aqui: santidade, comunhão, segurança, exaltação, separação. Era trazer um convívio separado, fazer essas pessoas viverem num lugar chamado refúgio, separado. E eu quero dizer para você que entrou aqui, as pessoas que estão nos assistindo em casa, que pode ser que você está vivendo num mundo onde você está preso e vivendo talvez num lugar ou num refúgio que tem tentado afastar você de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Ah, pastor, mas eu estou vindo na igreja, né? Eu estou aqui, mas pode ser que você esteja preso nas suas emoções, preso no seu passado, preso em algumas frustrações, mas eu creio que no poder do nome do Senhor Jesus, eu creio que você vai sair daqui entendendo hoje que existe apenas um refúgio, uma fortaleza a qual você deve recorrer. No Antigo Testamento fala de refúgio como lugar. E eu quero te apresentar nessa noite um refúgio, uma pessoa. E eu quero te apresentar essa pessoa porque eu tenho certeza que esse refúgio é o refúgio a qual você precisa recorrer. E no versículo de número 1 do Salmo 46 já deixa bem claro para mim e para você que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Existe um lugar
Existe uma pessoa, não um lugar. Antigamente existia um lugar que você se refugiava, porque você não poderia viver no meio das pessoas, porque você cometeu um pecado, algo, e você precisava ser isolado. A liberdade só chegava depois que o sumo sacerdote morria. Aí você tinha, sim, liberação para voltar, né, para estar no convívio da sua família. Então, em nome de Jesus, eu quero chamar a sua atenção para você entender, querido, que refúgio no Antigo Testamento era um lugar, mas hoje nós temos o quê? Uma pessoa. Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então, em nome de Jesus, nessa noite, nesse dia que o Senhor preparou para nós, creio que você entrou aqui, querido, você não tem encontrado um refúgio. Creio que você entrou aqui, você talvez tenha recorrido a vários refúgios. O seu refúgio pode ser a internet, o seu refúgio pode ser filme, televisão, o seu refúgio pode ser, né, você está tentando se refugiar no seu amigo, você está tentando se refugiar no próprio problema que você está enfrentando. Existem vários tipos de refúgio que nos nossos dias atuais, um deles está sobressaindo, que é o medo. Muitas pessoas se refugiando aonde? No medo. A pandemia, pessoas morrendo, número de pessoas aumentando, pessoas contaminadas. E o desespero, o pavor talvez está entrando na sua casa. Você está se refugiando aonde? Na sua casa, se escondendo. Você talvez não tenha tido mais aquela comunhão com Deus. Se refugiou numa tecnologia, numa internet. Então eu quero dizer para você nessa noite, eu quero te apresentar, querido, Deus. E através do seu Filho chamado Jesus Cristo, muita coisa mudou. No Antigo Testamento, cidades, lugares que você ficava isolado. No Novo Testamento, vem Jesus para nos mostrar e nos apresentar o Deus, o seu Pai, o Todo-Poderoso. Um lugar aonde, uma pessoa onde nós podemos nos esconder. E nós olhamos vários exemplos na Bíblia. Vários exemplos na Bíblia. Abra a palavra do Senhor comigo em Hebreus, no capítulo 4, por favor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Versículo 15, por favor. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Versículo 16, por favor. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que Hebreus capítulo 4, versículo 14 está dizendo? Se antes nós precisávamos de um sumo sacerdote para cuidar de um lugar de refúgio, para estar escondido por causa dos nossos pecados, a partir do Novo Testamento, o nosso Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para dizer: o sumo sacerdote, ele já morreu por vocês. Antes ele tinha que morrer para a gente ser liberto. Mas agora ele pagou um alto preço, morreu pela minha vida e pela tua vida. Por isso nós estamos livres de toda a condenação, de todo o pecado que tenta nos acusar, nos prender e nos paralisar. Você está entendendo o que está acontecendo aqui, querido? O que Jesus está trazendo para você? O que Ele está apresentando para você é um lugar, uma pessoa, melhor dizendo. Ele está se apresentando a você aqui, porque hoje nós temos o sumo sacerdote que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, pagando toda a dívida. Tudo que tinha de acusação contra a minha vida e contra a tua vida, ela já foi cravada na cruz do Calvário, e você é livre hoje. O refúgio que existe se chama o Senhor dos Exércitos, o Deus conosco, e Ele envia o seu Filho Jesus Cristo, querido, para pagar um alto preço. Então, se antes existiam lugares, hoje existe uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus, aonde você deve se refugiar, aonde você deve se esconder. Ele é o socorro bem presente no meio da angústia. Talvez você entrou aqui hoje com medo, aprisionado, está vivendo em uma dessas cidades
do medo, do pavor, do pânico, mas eu estou te apresentando Jesus. Ele é o sumo sacerdote, ele já morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, dizendo: ei, não tem mais acusação contra a tua vida, não tem mais acusação contra os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus. Você é livre. Fala para quem está do seu lado: você é livre. E às vezes parece que a gente não entende essa palavra de liberdade. Muitas das vezes nós entramos, saímos, mas estamos algemados pelos nossos sentimentos, algemados pelas nossas vontades. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação sobre a tua vida. Satanás está tentando pegar o teu passado, o teu pecado, e dizer para você: você tem que viver numa cidade de refúgio, você tem que ir para um lugar ficar refugiado. Mas Jesus está dizendo: não tem mais condenação contra a tua vida. Você é livre para viver tudo que eu tenho para você. As promessas foram feitas para os eleitos de Deus, para os filhos de Deus, para aqueles que entendem que o nosso Deus é o nosso refúgio. Você pode dar um aleluia bem alto aí, irmão? Você é livre. Não tem mais algemas te prendendo. Pastor, mas eu errei, eu pequei. O sumo sacerdote já pagou um alto preço pelo meu pecado e pelo teu pecado. E por que você ainda está andando sobre essa escravidão, sobre esse jugo? A Bíblia diz que ele faz o quê? Transforma o nosso fardo pesado em fardo leve. É Ele que transforma, é Ele que restaura. Foi ensinado aqui, falando do poder da palavra de Deus. Ele ainda cura. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Se você entrou aqui desacreditado, eu quero dizer para você: o nosso Senhor é poderoso para mudar essa situação que você está passando aí, essa fé fraca, essa fé abalada. Eu quero dizer para você que existe um refúgio para você nessa noite. Corra para Ele, busque a Ele a todo momento. Essa tempestade vai passar, essa pandemia vai embora, e nós vamos exaltar o nome do Senhor Jesus, porque Ele vai nos preservar em vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Romanos 8, versículo de número 33, diz assim, preste atenção: quantos servos do Deus vivo tem aqui? Levanta a sua mão. Essa palavra é para você. Diz assim, Romanos 8, 33: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Outra pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Versículo 37, é só para quem crê em nome de Jesus. Em todas estas coisas, não importa o que você está enfrentando, não importa a forma que você chegou aqui, se você crê, levanta a tua mão. Em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir podem nos separar do amor de Deus. Você é vencedor em Cristo Jesus. Oh, aleluia, oh, aleluia. Não tem nada, querido, não tem altura, não tem profundidade, nada pode te separar desse amor. Fala para quem está pertinho de você: você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Por que ficar andando aí com esse espírito de derrotado? Por que ficar andando de cabeça baixa? Porque a partir do momento que você se refugia no Senhor, a partir do momento que você corre para Ele, Ele fala assim: vem cá, fica aqui atrás, eu estou tomando a frente. Fica aqui porque eu estou entrando com providência. Ai daquele que se levantar contra o escolhido de Deus. Amadas, as pessoas não têm noção quando ela se levanta contra você, servo do Deus Todo-Poderoso. Ela não tem noção com quem ela está mexendo. Ela não tem noção.
Por isso que aqui vem as perguntas em Romanos, a partir do versículo 32. Aí o 33 fala assim: ei, preste atenção, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus vai justificar eles. Aí continua: quem vai condenar vocês? É Cristo Jesus que morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Tem um intercessor por você, querido, lá no céu. Nós temos o nosso Senhor, nós temos o nosso Salvador, intercede por nós. Tem luta que a gente fala assim: Senhor, não estou aguentando. Senhor, está muito difícil, Pai. Senhor, para onde a gente olha é só notícia ruim. Senhor, aonde a gente para conversar, a fila que a gente para frequentar, é só notícia de tragédia, que não vai dar certo. O jornal, Senhor, que eu quero assistir, não dá. As pessoas estão perdendo esperança, estão perdendo a sua fé, estão ficando desacreditadas do poder de Deus. Vale mais uma notícia do William Bonner do que a palavra de Deus. Que isso, irmão? Estão desvalorizando, estão esquecendo as suas promessas, estão esquecendo os sonhos que Deus tem para a sua vida. Mas nessa noite você vai sair daqui com o refúgio e fortaleza, com o socorro bem presente na hora da angústia. Ele vem na hora certa, no momento certo. Quando você acha que nada vai dar mais certo, ele vai vir com providência, com escape. É um milagre, ele vem com um milagre, assim como aconteceu na vida da Lívia. E quando você acha que não vai acontecer, ele chega. Fala para quem está perto de você: ele chega. Fica tranquilo, ele chega. Se posiciona, continue orando, continue buscando. Não se afaste do Senhor. Aí eu entendo, querido, a palavra de Deus que diz e que nos ensina que nós devemos buscar, que nós devemos frequentar, que nós devemos estar em comunhão com a igreja, que nós devemos escolher muito melhor estar nesse lugar do que 1000 em qualquer outro lugar. Mais vale um dia na sua presença. Eu falei: Senhor, mas como assim? E o Espírito Santo me fez entender, querido, que as pessoas que cometiam pecados, erros, elas eram levadas para a cidade de refúgio. Porque ali o propósito era serem protegidas e tratadas. Mas a partir do Novo Testamento nós entendemos o quê? Que o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, ele morre pelo meu e seu pecado. Não tem mais acusação, amém? Ao terceiro dia ressuscita, toma a chave lá do inferno, da vida e da morte. O controle está na mão dele agora. Só toca se ele deixar. Aí eu fico pensando: mas amém, ele é o nosso refúgio. Mas aonde estar? Estar escondido atrás de Cristo, através da sua palavra. Ele toma a nossa frente, age por nós. Mas aonde está fisicamente? Deus deixou um lugar físico para mim e você buscar, que se chama igreja. A igreja de Cristo na terra, literalmente. A igreja de Cristo na terra. Esse lugar aqui é lugar, sabe para quê? Para você aprender, ouvir a palavra do Senhor, para você se alinhar, para você ouvir Deus falar contigo, para você ouvir Deus te corrigindo, para você ouvir Deus falar para você: filho, eu te amo. Se posiciona, conserta. Se posiciona diante da minha palavra. Filho, eu quero que você busque mais. Filhos, olha o que eu posso fazer. Olha o testemunho do irmão, da irmã. Olha esse louvor eu falando contigo. Olha a cura chegando. Olha a palavra profética chegando sobre a tua vida. Nós temos um lugar, querido, que o Senhor deixou para mim e para você, que é a casa dele. Um lugar de refúgio onde nós vamos entender: Senhor, é nesse lugar que eu vou chorar. É nesse lugar que eu vou ser cuidado. É nesse lugar que eu vou ser amado. É nesse lugar que eu vou aprender o caminho do céu. É nesse lugar que eu vou me arrepender de tudo aquilo que eu estou fazendo. É nesse lugar que o Senhor vai me fortalecer para viver nesse tempo difícil. É nesse lugar, querido, é nessa casa. Todas as vezes que o seu eu dizer para você assim: não vai não hoje, fica em casa. Vem, briga com o seu eu, fala: não, eu vou vencer. Vença esse desânimo. O problema é espiritual. Não é nada, é força de vontade, é você querer. O espiritual vai agir juntamente com a sua força de vontade. O Espírito Santo vai pegar você e vai levantar você, não. Toda vez que o Senhor queria falar com Deus, você dizia: levanta-te. Deus não fala com preguiçoso. Levanta, filho, levanta, eu quero falar. Se a pessoa levantar é porque ela está interessada. Ela quer ouvir Deus falar. A pior coisa que eu fico imaginando é você falar com preguiçoso: levanta. Não tem.
Fala daí mesmo. Manda o recado. Levanta. Não dá. Cheio de desculpa. Sabe o que acontece? Vai ficar sem ouvir. Deus não fala com preguiçoso. Levanta-te, Ele quer falar contigo. E quando a pessoa se coloca de pé, ele fala, opa, o primeiro passo ela deu, então agora eu vou começar a agir. Ouça, a instrução é essa, e ele sempre começava a falar. Com Josué foi assim, com tantos homens na Bíblia foi assim. Com você não vai ser diferente. Ele quer que você se posicione nessa noite. Ele te trouxe nesse lugar para você entender que existe um refúgio. Ele é refúgio e fortaleza. Esses dias difíceis estão passando. Vamos ler, por favor, o Salmo 46 de novo. Agora eu quero ler o Salmo 46 com você todinho. Acompanha comigo na sua Bíblia. Sopra essa poeira de Salmo 46 aí. Porque nunca mais a poeira vai pousar nesse capítulo 46. Ainda que ela fique aberta na sua casa, você vai folhear, você vai bater nela todo dia. Você vai falar, Senhor, é isso que eu quero para mim. Ó Senhor, me ajuda. Olha o que diz o Salmo 46. A partir do 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, aleluia, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Versículo 6. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Segura aqui no 6, por favor, para você entender. Ainda que venha pandemia, ainda que os mares ficam revoltos, ainda que venha tempestade, ainda que venha gafanhoto, ainda que aumente o número de morte, ainda que isso tudo venha acontecer, eu quero te dizer, existe um Deus no controle de tudo. O Deus que nós servimos está no controle de tudo. Dele vem o sim, o amém. Vamos ler a partir do versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. Essa tem que ser a tua declaração no decorrer desses dias. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha o convite. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Oh, aquietai. Faz assim, ó. Shhh. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos, oh aleluia, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso refúgio, oh aleluias, aleluias, aleluias. Você está temendo o quê? Você está com medo de quê? Ele deixa bem claro nesse salmo para mim e para você que Ele está no controle de tudo. Ele põe fim às guerras. Ele fala, até aqui está bom. Estão me clamando na terra? Até aqui chega. Por isso, igreja, nós precisamos orar de verdade. Para com essa brincadeira que você está orando nada. Nós precisamos voltar a ter uma vida de oração. Nós precisamos movimentar o céu com as nossas orações. Nós precisamos nos posicionar, larga um pouco esse celular, para um pouco de falar de futebol, dobra o teu joelho e vai orar, vai falar de Jesus. Tem gente morrendo do seu lado e você não está fazendo nada. É a pandemia, existe a pandemia, está aí, muitas pessoas morrendo, mas nós cremos que tem um Deus que está no controle de todas as coisas. Como eu tenho falado, não sabemos o nosso dia, a nossa hora, vamos fazer a nossa parte, tomar os nossos cuidados, respeitar o nosso próximo, usar máscara, álcool, seja o que for. Mas não vamos deixar de esquecer que tem um Deus que a hora que Ele fala assim, basta, basta. Tem gente que a esperança está na vacina, a minha esperança está em Jesus.
Eu quero ser vacinado pelo sangue de Jesus nessa terra, irmão. A minha esperança é o Senhor. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, está essa briga política aí, mas eu quero saber de uma coisa. Eu vou continuar botando meu joelho no chão, falando: Senhor, sara a nossa nação, sara a nossa terra, faça esse povo entender que tem um Deus que está no controle de tudo. Tem um Deus no controle de tudo. Fala para quem está pertinho de você. Tem um Deus no controle de todas as coisas. O versículo 10 diz assim: oh, aleluias, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Quando a gente se refugia no Senhor, querido, Ele toma a nossa frente. Ele fala assim: ó, fica quietinho, aquieta, eu estou entrando com providência. O maior propósito do Espírito Santo, querido, é guardar e proteger o nosso coração e a nossa mente de tudo o que acontece. Lembra de uma das cidades aqui que eu citei? Que era uma cidade de refúgio. E que essa cidade era uma cidade que as pessoas se refugiavam para não se misturar com as coisas terrenas. Talvez esse lugar que você precisa estar. A cidade de Golã era um lugar, significado lugar separado. E eu creio que nessa noite, muitas pessoas que entraram aqui precisam voltar para essa cidade. Não se corromper mais com as coisas do mundo. Não andar pelo que esse mundo está dizendo. Não andar segundo o que as pessoas estão declarando. Não andar com a expectativa nas coisas dessa terra. Eu creio que Deus tem levantado um povo, querido, para andar num nível muito mais alto. Em outro patamar. Amém? Os flamenguistas entenderam aí, né? Outro patamar. Deus está nos chamando para andar nesse nível, acima. Parar de olhar as coisas com os olhos naturais. Cadê o povo que precisa enxergar as carruagens de fogo sobre essa nação? Cadê os homens e as mulheres de fé? Que estão ligados e entendendo no que Deus está fazendo nessa terra, cujo propósito é um despertamento para essa nação, para essa geração. Cadê o povo de Deus que precisa voltar a acreditar na palavra do Senhor? Que no versículo 11 diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Cadê aqueles que se escondiam no Senhor e hoje está se escondendo dele? Em nome de Jesus, você precisa sair dessa cidade de refúgio que hoje está escravizando você, que fez você um homem e uma mulher sem fé, desacreditada. Você tem a vontade, mas você não faz. Você tem boas intenções, mas você não cumpre. Você entende o seu chamado, mas você não está cumprindo. Os dias estão passando. Eu não sei o dia e não sei a hora que nós vamos morrer. Mas o que nós precisamos entender é que enquanto o Senhor nos der o fôlego de vida, precisamos cumprir a vontade do Senhor nessa terra, querido. Andar fora da presença do Senhor não vale a pena, irmão. Andar longe da presença de Deus não vale a pena. É um risco muito grande que estamos correndo. Era como aqueles homens do Antigo Testamento que matava o seu próximo, ia para a cidade de refúgio e depois fugia. Era um risco muito grande de ser morto. Era um risco muito grande de morrer pela família daquele a qual ele matou. E tem muita gente assim, correndo risco, correndo risco, correndo risco. Mas hoje o Senhor preparou essa palavra para ministrar no profundo do teu coração, para fazer você entender que tem um refúgio, tem uma fortaleza para você. O nosso Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, já pagou um alto preço. Nosso sumo sacerdote já morreu e já ressuscitou ao terceiro dia. Eu quero que você abra comigo, por favor, em 2 Samuel. Aleluias. Capítulo 22. Atenção, os levitas que estão aqui, quem gosta de escrever louvores, quem gosta de escutar uma boa música, para adorar e engrandecer o nome do Senhor, está aqui uma direção para você. 2 Samuel, capítulo 22. Olha essa canção que foi escrita. Leia ela em casa. Foi uma canção de ações de graças. Davi estava vivendo uma desgraça dentro da casa dele. Os filhos se levantando. Um irmão estuprando a outra irmã. Um filho se levantando contra o reinado dele.
Se você vê 2 Samuel, a história de Davi, e ele se posiciona diante do Senhor, ele escreve essa canção. Para quem está ligado, para quem levita, para quem está ligado no Espírito aqui, eu creio que vai sair lindas canções. De 2 Samuel, capítulo 22, querido. É um cântico. O versículo de número 3 diz assim: o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus da violência, tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Tudo que Davi tinha enfrentado, ele viu que tinha um Deus que estava guardando ele, porque ele se refugiou no Senhor. Lê depois ele em casa, peça direção ao Espírito Santo, faça uma canção com essas palavras, querido. Mas eu quero atentar nessa noite para o versículo de número 31. Aleluias, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. E termina assim: ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Tem um escudo te protegendo de todo o mal dessa terra, querido. Tem um escudo que quer se levantar ao seu favor. Pastor, mas como é que eu faço para viver isso? Você precisa se posicionar nessa noite. Primeira coisa, se colocar sobre essa palavra: o caminho de Deus é perfeito. Eu estou te apresentando aqui. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Provar e ver de que o Senhor é bom. Você precisa provar coisas grandiosas do Senhor. Sair dessa naturalidade. O povo de Deus está andando na naturalidade. Tudo normal. Cadê o sobrenatural? Não tem mais sobrenatural. Se conformou com a naturalidade. A palavra do Senhor é provada e ele é escudo para todos os que nele se refugiam. A partir do momento que você clama ao Senhor, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, a partir do momento que você entende a obra que o Senhor tem na sua vida, querido, e se refugia nele, as coisas começam a acontecer. Deus começa a mover céus e terra ao seu favor. Deus, nessa noite, ele é o melhor refúgio para você. Chega de se esconder, querido, em lugares onde você, infelizmente, está aprisionado. Chega de ficar nas cidades de refúgio. O nosso Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, já pagou um alto preço, cancelando toda a dívida de acusação, tirando o medo, o pavor, a insegurança. Sabe, o grande eu sou. O grande eu sou cumpriu a sua palavra. E ele deixou para mim e para você hoje um lugar. Esse lugar, a igreja. A sua igreja nessa terra. Para que eu e você venha viver experiências poderosas, extraordinárias, grandiosas, a qual nunca mais nós vamos esquecer. Vai marcar a minha vida e vai marcar a sua vida. Eu creio, querido, na promessa do Senhor, nós estamos vivendo ela nesse lugar. Esse ano de 2020 nós glorificamos a Deus por tudo que vivemos. E cremos em tudo que nós vamos viver ainda, naquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Porque eu tenho visto nesse lugar vidas sendo tocadas pelo Senhor, transformadas, a poderosa mão do Senhor, a palavra do Senhor sendo provada nesse lugar. Saia desse lugar que você tem colocado como refúgio, se escondido, tem atrapalhado o teu ministério, a tua chamada nesse tempo. Será que é tempo de você se esconder mesmo? Deus quer te usar para essa geração.